Hoje iniciaremos nossa aula falando do princípio da casa dos pombos, tá? É um princípio bem interessante, ok? Então, aqui como exemplo, se você tem 3 casas, tudo bem? E você tem 7 pombos para colocar dentro dessas 3 casas. E você pega esses pombos e coloca nessas 3 casas, ok? Então, aqui a gente vai ter uma certeza, uma observação aqui de que a gente vai ter uma casa que possui 3 pombos, tudo bem? Por quê? Por exemplo, se você colocar 2 pombos na primeira, mais 2 na segunda, mais 2 na terceira casa, ok? Então, então se você botou 2, 2, 2, então você tem 6 pombos. Só que como você tem que colocar uma a mais, porque você tem 7 pombos, então você vai escolher uma dessas 3 casas que você já tem 2 pombos e você vai ter 3 nessa casa, ok? Repare também que se você tivesse colocado todos os pombos, esses 7 pombos em uma casa, essa casa aqui tem 7 pombos, é claro que ela tem 3 pombos, tudo bem? Então, esse 3 aqui é no sentido de pelo menos 3. Ok? Então, esse princípio aqui também, ele é falado também como o princípio das gavetas. Aí, no caso, você troca essas 3 casas por 3 gavetas do seu guarda-roupa, e esses 7 pombos você vai trocar por 7 pares de meia que você vai querer guardar nessas 3 gavetas que você tem. Então, a observação basicamente ela vai ser a mesma, tá? Vai ter uma das 3 gavetas que você vai ter pelo menos 3 pares de meia. Então agora vamos continuar nossa aula com um exercício aqui para você. Então eu quero que você passe 2 minutos só, 2 minutos ou então 1 minuto, pensando aqui em um AFD ou AFND para essas linguagens aqui, B, C e D. Tudo bem? Então pausa o vídeo aí, pensa um pouquinho, é só 1 minutinho, 2 minutinhos. Não vai levar mais do que esse tempo não, tá? Então pausa aí e pensa. Então, aqui na nossa linguagem B, se você parou, pensou como é que faz, é natural que você não consiga encontrar esse AFD ou esse AFND. Tá? Por quê? Porque esse B ele não é uma linguagem regular. Da mesma forma que você também não iria conseguir o C, que também não é uma linguagem regular. Agora, o D, por incrível que pareça, ele é uma linguagem regular, sim, tá? Assim, um pensamento, né, que a gente pode ter aqui para esses dois casos, né, ó, pro B e pro C, por que não é uma linguagem regular? Aqui, ó, no B, você tem que contar uma certa quantidade de zeros. Aí você conta N zeros, tudo bem? Depois, você só vai aceitar se você ler N uns. Você tem que ter certeza dessa contagem aí, tá? E com o autômato é muito complicado fazer isso, tá? Da mesma forma que embaixo, você tem que ter a mesma quantidade de zeros, o número de zeros tem que ser igual ao número de uns, tá? Então fica difícil, complicado. Se já é difícil aqui, que está mais arrumado, né? Porque você tem os zeros primeiros, depois os uns. Imagine aqui embaixo, né? Que aqui pode estar tudo embaralhado, né? Aqui ele só fala que tem a mesma quantidade de zeros e uns. Não fala se vem primeiro zero, depois um. Então pode estar arrumado de qualquer forma, tudo bem? Que não pode... você não tem certeza de nada. A única certeza que você tem que pegar é se a quantidade de zeros é a mesma de uns. E nesse caso aqui, né, ele foge um pouco da nossa intuição, né? Porque se você tem... aqui em cima eu tenho 0, eu tenho 1, eu não vou conseguir contar. Aqui embaixo também no C eu tenho zeros e tenho os uns. Os meus uns eu não vou conseguir contar. Mas aqui no D, se você pegar como subcadeia o 0, 1 e o 1, 0, aí sim você consegue. Tudo bem?
Mas, assim, intuitivamente, parece que não dá certo, parece que não funciona, né? Dado que você tem o B e o C, esses dois caras aqui que precisam lá de contar alguma coisa que não vai dar certo, então teoricamente, intuitivamente, o D também não daria certo, mas o D ele dá certo sim, tá? Então, aqui, na nossa aula de hoje, a gente vai ter o objetivo de começar a explorar um pouco mais essas linguagens que não são linguagens regulares, ok? E um teorema muito importante que a gente utiliza para mostrar que uma linguagem não é regular, ou seja, assim, você pensa assim primeiro, como é que eu vou provar que uma linguagem não é regular? Porque eu sei que uma linguagem regular é uma linguagem que existe um AFD ou um AFND que aceite ela, né? Aí, se você for pegar essa definição para você provar que uma linguagem não é regular, vai ser muito difícil. Por quê? Porque você tem que provar que não existe nenhum autômato, nem AFD e nem AFND, que vá reconhecer aquela linguagem. Então, parece uma coisa muito difícil de você fazer seguindo a definição, tudo bem? Então, como é que você prova que não existe nenhum autômato que vai reconhecer essa linguagem B aqui? Tudo bem? Então, nessa aula de hoje a gente vai aprender uma certa propriedade que uma linguagem regular ela tem que ter e a partir dessa propriedade é que a gente vai poder mostrar que se ela não tem, então ela logo não vai ser uma linguagem regular. Tudo bem? E a gente vai usar o lema do bombeamento para isso. E ele é bem conhecido, tá? Então vamos ver o lema do bombeamento agora.